Orbe sobre os movimentos da Terra é um anime que mistura ciência, história e filosofia. Nesse anime não há um protagonista, mas uma constelação de personagens, cada um com sua cultura, sua personalidade e suas ideias. O elemento comum que os une é a liberdade de buscar a verdade sobre o universo e de promovê-la, mesmo que para isso precisem romper com um sistema dogmático. Em meio às cenas de ação, morte, sangue e tortura, os personagens refletem e dialogam sobre questões profundas como a morte, a verdade, a existência e a natureza de Deus, a beleza, o sentido da vida, a virtude e a admiração diante do universo. O anime cita os nomes de grandes pensadores como Aristarco, o Copérnico antigo, o primeiro a teorizar que a Terra girava em torno do Sol. Cita os nomes de Sócrates, Aristóteles, Epicuro e Sêneca, entre outros nomes. Seja muito bem-vindo ao canal Vida Intelectual. No vídeo de hoje vamos falar sobre a filosofia em Orbe. O personagem que inicia a trama chama-se Rafal. Ele é um jovem prodígio, apaixonado por astronomia, mas infelizmente sua paixão é sufocada pelas expectativas do pai e da sociedade, que o pressionam a cursar teologia na universidade. Rafal vive em uma época e lugar em que a teoria científica dominante era o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra está parada no centro do universo, enquanto o Sol e os demais astros giram ao seu redor. Essa teoria era reforçada pelo senso comum, pela física da época, por grandes autoridades intelectuais e pela Igreja, que interpretava as Sagradas Escrituras a partir dessas lentes. Naturalmente, Rafal acreditava em tudo isso, até encontrar-se com o herege, um homem condenado por defender o heliocentrismo, a ideia de que é a Terra que se move em torno do Sol. Rafal, então, é profundamente influenciado por suas ideias. Eventualmente, o herege é capturado e condenado à morte, e Rafal é preso por conduzir estudos proibidos. O inquisidor lhe oferece duas opções: retratar-se publicamente ou ser torturado. É nesse momento que o anime mergulha em uma das questões que mais angustiam o ser humano. Afinal, o que é a morte? É o fim? Por que a tememos tanto? Por que ela nos persegue como uma sombra que nunca desaparece? Epicurus 曰く、我々のあるところに死はない。死のあるところに我々はない。セネカ曰く、生は適切に活用すれば十分に長い。僕はその全てに賛成です。そんなの2000年近くも前の愚かな異教徒の言葉だろう。奴らには絶対心も救いもない。そんな言葉が何になる。感動できる。Epicuro dizia que a morte não deveria ser motivo de preocupação. Epicuro desarma o medo com lógica brutal. Quando existimos, a morte não existe. Quando a morte existe, nós não existimos. Simples, frio e libertador. Para Epicuro, até mesmo a alma é feita de átomos. Morrer, portanto, é desintegrar. É o fim da consciência. É o silêncio absoluto de todas as sensações. Nem sofrimento, nem prazer. Nada místico, apenas o fim. O homem torna-se nada. Mas será que é realmente assim? Se for, a ideia de não existirmos por toda a eternidade nos conforta ou nos assombra neste momento? Thaumatzen é uma palavra grega rica e profunda, que significa admiração, espanto, maravilhamento, assombro. De acordo com os antigos pensadores gregos, o Thaumatzen é a verdadeira origem da reflexão filosófica. Thaumatzen. ああ、それは古代の哲学者曰く知的探求の原始にある脅威。簡単に言い換えると、この世の美しさにしびれる肉体のこと。そしてその美しさに近づきたいと願う精神のこと。つまり
がこの世界を作り、人はそれを知りたいと願う。これ以上に尊い欲望を僕は知らない。この成功のためだったらどんなことも厭わない。たとえそれが命だったとしても。Platão escreveu que o admirar-se é próprio do filósofo. Os filósofos são profundamente afetados pelo pathos do Thaumatzen, a admiração. Thaumatzen é a própria afecção, pathos, do filósofo. Aristóteles, em sua metafísica, afirmou que todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Desde os tempos antigos até hoje, é o espanto diante do desconhecido que nos impulsiona a filosofar. No início, maravilhávamos-nos com os fenômenos mais simples e, gradualmente, confrontamos questões mais complexas, as fases da Lua, os movimentos do Sol, as estrelas, a origem do universo. O Thaumatzen é o impulso central da filosofia. É esse olhar de admiração diante do cosmos, essa postura de espanto frente aos mistérios da existência, que nos convida a questionar, a buscar um entendimento mais profundo sobre nós mesmos e o universo. Começamos a filosofar quando nos perguntamos: o que é isso? Por que as coisas são como são? Mas, à medida que crescemos, acostumamos-nos com o mundo, deixamos de nos maravilhar com a realidade, perdemos o olhar curioso de uma criança. Somente aqueles que preservam esse olhar, esse desejo de saber, esse impulso de buscar a verdade, possuem o verdadeiro espírito filosófico e científico, e é isso que Orbe nos mostra. Orbe não é só sobre astronomia, é um convite ao pensamento, à coragem de questionar, à contemplação do universo e da própria existência.